Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa noite. Estamos chegando para mais um dia de ministração do nosso jejum e hoje nós teremos uma ministração um pouco diferente. Eu vou compartilhar com você a palavra e devido aí a alguns compromissos eu não vou conseguir fazer ao vivo, mas eu estou gravando para você aqui para que a gente não se enrole igual a gente enrolou semana passada, né? Mas vamos para a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra muito poderosa que o Senhor falou comigo. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também, tá bom? Então hoje nós vamos direto para a palavra. Então já se prepare aí. Se você estava meio desprevenido, esperando, pausa o vídeo agora aí, se organiza e vamos direto para a palavra. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite, possa edificar a nossa fé em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela tua palavra, que é viva e é poderosa para edificar nossa fé. Que nessa noite, Senhor, nós possamos receber a revelação do Senhor, que nós possamos ser capacitados pelo teu Espírito para nos apropriarmos das bênçãos que o Senhor tem preparado, da restituição e da restauração sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje, como havia prometido para vocês, nós vamos falar sobre prosperidade, um assunto que nos interessa, né? Mas eu quero mostrar para você o ensino bíblico sobre a prosperidade. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto? Infelizmente, a igreja, ela acha que prosperidade é dinheiro. Isso é um erro muito grande, porque dinheiro é só papel, dinheiro é energia de troca, não é prosperidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra prosperidade é tsalek, tsalek, em hebraico, que significa o quê? Avançar, crescer, progredir, frutificar. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Então, prosperidade na palavra de Deus é crescimento. E é interessante que a primeira ordem que Deus deu para o homem foi essa: crescei e multiplicai. Ou seja, Deus criou o homem para prosperar, para avançar, para crescer, para ter bons resultados, para ter sucesso. Não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Agora, quando a gente vive debaixo do sistema do mundo, que é dominado pelo diabo, e temos a mentalidade do mundo a respeito da prosperidade, então nós acabamos nos tornando escravos. Porque o mundo nos ensina a correr atrás das coisas, correr atrás do dinheiro, correr atrás do sucesso, se matar para conseguir construir uma vida melhor. Esse é o jeito do mundo. Esse é o sistema de Mamon. E isso, infelizmente, tem entrado dentro da igreja. As pessoas associaram a mentalidade do mundo com a promessa de Deus. De fato, toda a palavra de Deus nos promete, nos garante prosperidade, riqueza, abundância. Toda a palavra, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a promessa de Deus para nós é de prosperidade em todas as áreas, mas não segundo o modelo do mundo. Qual é o modelo de Deus? Gênesis, capítulo 12. A câmera tá com um problema aí que eu não sei de onde que é esse negócio que ela tá ofuscando aí. Mas se eu sumir aqui, você vai ouvindo minha voz aí. Eu tô percebendo que ela tá desfocando aí, meio que embaçando, mas o áudio tá chegando aí, tá bom.
Gênesis capítulo 12, no versículo 2, a palavra diz assim: Eis que abençoarei, que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então, o que é a prosperidade de Deus? Essa é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é quando você entende que você não foi criado para correr atrás das coisas. Você foi criado para governar as coisas. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, você vai ser uma bênção. Ou seja, não é que Abraão vai ter uma bênção. Abraão será uma bênção. Significa que prosperidade não é o que eu tenho. Prosperidade é quem eu sou. É a minha identidade. A bênção de Deus não é eu ter coisas. A bênção de Deus é quem eu sou. Por isso que Deus diz: eu te abençoarei. E então você será uma bênção. Por isso que nós falamos no domingo sobre nós entendermos que nós somos grandemente abençoados. Porque se nós não tivermos essa revelação de que a bênção está na nossa identidade, nós vamos viver com a mentalidade do mundo, correndo atrás das coisas. E aí vamos cair no ciclo da escravidão. E não é isso que Deus tem para nós. Entenda que a bênção está em você e não nas coisas. Amém? E para ilustrar essa, essa verdade, eu quero usar uma história bíblica aqui com você. Eu vou te falar uma coisa, deixa eu ser bem sincero para você. O que eu vou compartilhar com você hoje foi algo que o Senhor estava falando comigo. Já vem alguns dias, mas hoje eu sentei para escrever. E foi assim, um livro. São 10 páginas que eu escrevi de coisas que o Senhor foi falando comigo. Claro que não tem como nem eu começar a falar com você sobre esse assunto. Então eu vou só dar uma pincelada aqui no cerne do assunto. Mas essa é uma mensagem muito forte e que eu espero que você tenha atenção para receber daquilo que o Senhor tem para compartilhar com você. O Senhor compartilhou comigo, eu estou compartilhando com você. Segunda Reis, capítulo 4, tem uma história e o Senhor falou muito comigo sobre esse assunto de prosperidade. Segunda Reis 4, versículo 8. Eu não vou ler toda a história, mas vamos ler alguns versículos. Segunda Reis 4:8 diz o seguinte: Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Essa é a história da Sunamita. Sunamita é uma mulher que a Bíblia a caracteriza como uma mulher muito rica. Na verdade, a Sunamita, Sunamita não é o nome dela, tá? Sunem é o nome da cidade. Sunamita é a mulher que morava na cidade de Sunem. E essa mulher era muito rica, muito poderosa, uma mulher influente. Mas ao mesmo tempo, ela era uma mulher que tinha uma dor muito profunda. Ela sofria de esterilidade. Ela não conseguia gerar filhos. Mas é interessante que
ela tá ali na casa dela e ela percebe Eliseu passando ali na cidade, porque ela morava num lugar muito privilegiado, que dava acesso para vários lugares e Eliseu então passava por ali justamente para cumprir o seu ministério. Então, naquela região ali estava a escola de profetas de Eliseu, estava o Monte Carmelo, onde Eliseu ia constantemente orar. Tinha vários pontos importantes do ministério ali naquela região onde aquela mulher morava. Então, Eliseu passava direto ali. E aí um dia ela observou Eliseu passando e convidou ele para tomar um café com ela, né. É interessante a generosidade dessa mulher. Ela é uma mulher que ela tem uma dor muito forte, mas ela também tem uma generosidade muito grande. Ela tem um coração de servo. E aí ela insiste com Eliseu, Eliseu não queria ficar ali, não queria parar, mas de tanto ela insistir, ele para, toma ali um café com ela e tal. E aí ela tem uma ideia. Ela fala para o marido dela: "Olha, a nossa terra é grande, nós temos muito espaço, nossa casa é grande, vamos construir na nossa terra um quarto para honrar esse profeta. Ao invés dele ficar indo e vindo, que ele tenha aqui um lugar, uma base ministerial para ele viver o ministério dele." Olha que coisa. Aquela mulher, ela quer honrar o profeta. Ela quer valorizar o acesso que ela está tendo de servir o homem de Deus. Isso é uma coisa que nós perdemos, né, ao longo da história, justamente por causa de picaretas, né? Picaretas que se aproveitam do rebanho, que se aproveitam da igreja. A gente criou essa aversão. Não, eu tenho que honrar é Deus, não é honrar homens, não. Só que a gente esquece que Deus se move por meio de homens. Deus não se move, né, na nossa vida assim, igual um fantasma. Não, ele se move através de pessoas. Deus nos abençoa através de pessoas. E aquela mulher, ela reconhece a importância de Eliseu para a nação de Israel, ela reconhece o chamado, o ministério, a unção na vida daquele homem e decide servi-lo. E é interessante que Eliseu se constrange, né, com a honra daquela mulher, com a oferta daquela mulher, e ele pergunta para ela: "Você precisa de quê? Você precisa de algum favor? O que é que você quer?" Eu acho que ele estava meio, né, descabreado. "A oferta é muito grande, o que você quer?" E é interessante que a resposta dela é o seguinte: "Não quero nada. Estou muito bem vivendo no meio do meu povo." Olha a mente dessa mulher. Ela não está fazendo isso para barganhar com Deus. Ela está fazendo isso para honrar a Deus. E aí, Eliseu insiste com ela: "Não, mas você não precisa de nada, não tem, você não quer um favor, uma bênção, você não quer nada." Ela falou: "Não, tá tudo bem." Só que não estava. Por quê? Porque ela era estéril. Só que em nenhum momento ela disse isso para o profeta. Em nenhum momento ela disse: "Olha, já que o senhor está perguntando, eu queria ter filhos." Talvez porque essa fosse uma situação já resolvida na vida dela. Porque o texto diz que o marido dela já era velho. Ou seja, o marido dela já não conseguia mais gerar filhos. E ela, por ser estéril, também não. Ou seja, nós estamos falando de uma mulher que tinha uma dor muito profunda. Uma dor tão profunda que ela desistiu de lutar por aquilo. Ela abriu mão. Então, quando o profeta pergunta: "Você quer alguma coisa?", ela já desistiu. Ela já abriu mão. Ela prefere nem tocar no assunto do que ela queria de fato. Mas o profeta insiste com ela e ela não fala, e aí o Eliseu pergunta para Geazi: "Geazi, me ajuda a descobrir o que que essa mulher precisa." Aí Geazi fala: "Olha, ela não tem filhos. E o marido dela já está daqui para lá." Aí Eliseu chama ela e Eliseu libera uma palavra sobre a vida dela. Eliseu disse: "No ano que vem, você vai estar com seus filhos nessa mesma data, com seu filho nos braços." É interessante que ela recusa receber a palavra, mas
Mesmo assim, a palavra se cumpriu. Ela tinha medo de crer, de criar expectativas novamente. Enquanto a palavra nos convida a ter expectativas de que Deus fará coisas boas, essa mulher, ela tá tão calejada, ela tá com a vida, ela tá com a alma dela tão ferida com relação a esse assunto, que ela não quer saber. Mas mesmo assim, Deus cumpriu a palavra na vida dela. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque as pessoas falam assim: ah, eu desanimei da igreja porque me machucaram, me feriram, preciso me tratar. Nós estamos falando de uma mulher que ela está morrendo por dentro. Porque na cultura judaica, ser estéril era maldição. Ser estéril era considerado desonra. Porque o valor da mulher nessa cultura, e até hoje no Oriente, estava na capacidade de gerar filhos. A única coisa que a mulher fazia e faz até hoje no Oriente para agregar valor na família é cuidar da casa e ter filhos. Então essa mulher ela não podia ter filho, logo a lei dizia que ela estava debaixo de maldição, porque esterilidade é maldição. Olha o contexto. Essa mulher está toda arregaçada, mas mesmo assim ela não permitiu que as feridas dela tirassem dela o privilégio de honrar o Senhor. Essa ideia de que eu preciso de um tempo porque eu estou ferido. Não, irmão. Pega suas feridas, vai guardando, deixa Deus trabalhar. E se ele não trabalhar, vai para cima. Vai para cima. Ela honrou o profeta, ela honrou a Deus e não pediu nada em troca. Ela precisava, mas ela não pediu. Mas vamos avançar porque não é isso que eu quero falar. Eu vou lendo aqui porque é muita coisa. Igual eu falei para vocês, são 10 páginas, meu Deus. Preciso focar. Mas o que aconteceu? Eliseu liberou a profecia. Depois você pode ler toda a história. Um ano passou, o menino nasceu, o menino cresceu e o menino morreu. O menino morreu. O milagre que ela não queria aconteceu. E o que ela mais temia aconteceu. Imagina, a alma dela está cicatrizando. Porque anos tentando ter filho, agora ela conseguiu. A alma dela está sendo curada. E de repente, o menino morre. E todo aquele trauma, todo aquele medo, toda aquela dor é escancarada na alma dela. Mas aí ela começa a se revelar. Porque o texto diz que ela não chorou, ela não gritou e ela também não preparou o funeral. Ela pegou o menino e voltou lá onde tudo começou. Lá no quarto do profeta. Ela pega o menino e leva e deita o menino na cama do profeta. Simbolizando que foi aqui que tudo começou. Eu não pedi. O filho veio de Deus, então quem vai resolver esse problema é Deus. Ela coloca o menino na cama e vai atrás do profeta. O marido pergunta: o que está acontecendo? Está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. E é interessante que no hebraico é só uma palavra: shalom. Ela chama o servo: me ajuda, vamos ali. Se alguém te mandar parar, você não para, vamos embora. E o servo pergunta: tá tudo bem? Ela: shalom. Ela encontra Geazi no meio do caminho. Geazi pergunta: tá tudo bem com o marido, com as suas terras, com seus filhos? Tá todo mundo bem? Shalom. Ela chega diante do profeta. E quando ela chega diante do profeta, aí o negócio desaba. Ela se prostra aos pés de Eliseu e diz assim: eu não te pedi nada, mas você liberou uma palavra. E a palavra morreu. Ela não está blasfemando, ela não tá fazendo nada de errado, ela não está murmurando. Sabe o que ela está dizendo? Veio do Senhor. E o Senhor é que vai consertar esse negócio. Sabe por quê? Porque por mais que essa mulher ela estava numa situação complicada,
emocionalmente, ela estava em descanso. Inclusive a cidade, o nome Sunem significa descanso duplo, lugar de descanso duplo. E sunamita significa mulher que está no descanso. Ou seja, essa mulher, ela tem uma fé que eu quero ter. Porque o menino morreu nos braços dela. E ela não se desesperou. Ela pegou o menino morto, colocou na cama, arrumou a trouxinha dela e foi atrás do profeta. Sem choro, sem desespero, em paz. Porque ela estava no descanso. Ela sabia que Deus ia resolver a parada. E de fato, Deus resolveu. O profeta foi lá, ressuscitou o menino, teve uma batalha espiritual ali para ressuscitar o menino, mas o menino ressuscitou. Uma batalha espiritual por quê? Porque esse menino é, é, é a sobrevivência da família. Por exemplo, o pai tá morrendo, é velho. A mãe vai ficar viúva. E se ela não tiver filhos, toda a herança que eles construíram vai para o governo. Ou seja, todo o trabalho que eles tiveram para construir as terras, a casa, a riqueza, vai ser inútil. Não vai ser herdado por ninguém, vai voltar para o governo. Ou seja, o nome daquela família vai morrer, vai acabar. Não vai haver próxima geração. Ou seja, aquele menino não é um filho. Aquele menino é a próxima geração que vai perpetuar tudo que foi construído pelaquela família. Ele é o herdeiro. Então há uma batalha espiritual para que aquele menino morra. Então Eliseu vai, ele luta, ele tenta, ele ora, ele deita em cima do menino, ora de novo, até que o menino acorda e ressuscita. Mas ainda não é sobre isso que eu quero falar com você. O que eu quero ler com você está no capítulo 8 de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois o Senhor determinou para esta terra, Israel, um tempo de fome que durará 7 anos. A história dessa mulher que começa lá no capítulo 4, ela vai terminar aqui no capítulo 8. E interessante que Eliseu criou um laço, né, com essa família, porque Eliseu foi avisado por Deus. Deus deu uma palavra para Eliseu. Eliseu, o negócio é o seguinte: eu vou trazer juízo sobre a nação. Esse povo está muito rebelde, eles não estão cumprindo os mandamentos, e eu vou mandar seca e vai ficar 7 anos, e esse povo vai morrer de fome. Eliseu lembrou da mulher. Ele falou: vou avisar para ela. Olha que coisa. Não, presta atenção. Isso não acontece em lugar nenhum da Bíblia. Lugar nenhum. Eliseu falou: eu vou avisar a mulher. Vou falar para ela ir embora. Falar para ela fugir do juízo. Agora, olha que coisa, né? Por que que há essa conexão entre Eliseu e essa mulher? Porque ela provocou. Quem chamou Eliseu para ir na casa dela foi ela. Às vezes a gente fica esperando assim, não, o profeta vai vir atrás de mim, o pastor vai vir atrás de mim. Irmão, é você que provoca. Se aquela mulher não tivesse abrido a casa dela para receber o profeta, ela ia passar pelo juízo, como a nação passou. Mas porque ela abriu a porta da casa dela para receber o profeta, ela teve um privilégio. Jesus diz que aquele que recebe o profeta tem recompensa de profeta. Então aquela mulher tem um privilégio. Eliseu chega para ela e diz: ó, muda daqui. 7 anos, fica fora. Porque o pau vai quebrar, Deus vai detonar esse povo.
mas você está com crédito. Continua no descanso. Vai descansar. E aí a Bíblia diz que essa mulher ela sai de Israel e vai para a terra dos filisteus. Olha que coisa. Os filisteus são inimigos de Israel. E ela vai morar no terreno do inimigo. Isso é muito, muito sério. Mas eu não tenho tempo para entrar nesse assunto com você. Porque senão eu não chego onde eu quero chegar. O fato é que essa mulher largou tudo. Imediatamente. O versículo diz que ela largou tudo imediatamente e foi embora. Por quê? Porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Por que eu comecei contando a história do filho? Porque o que ela viveu no capítulo 4 é a base do que ela vai viver agora no capítulo 8. O capítulo 4 foi a restauração. Deus restaurou a alma dela, Deus restaurou a fé dela, Deus restaurou a família dela. Agora, o que ela vai viver no capítulo 8 é a restituição. Você está pegando ou não? Então, primeiro Deus restaurou ela, fortaleceu a fé dela, Deus alinhou o coração dela. Agora ela sabe que Deus é bom, porque ela não pediu um filho, mas Deus deu. Deus é bom. Ela sabe que Deus é poderoso até na morte. Ela viu o menino não existir, ela viu o menino existir, ela viu o menino nascer, crescer, morrer e ressuscitar. Ela sabe que Deus é poderoso e ela sabe que a voz do profeta tem autoridade. Então, ela ouve o profeta e imediatamente ela larga tudo e vai embora. 7 anos depois, ela volta. E quando ela volta, ela chega na casa dela e ela percebe que ela perdeu tudo. O texto diz que a casa dela havia se perdido. Por quê? Por 2 motivos, né? Primeiro motivo, 7 anos, a casa sozinho, o povo morrendo de fome, obviamente, alguém invadiu. Então, a grande probabilidade é que invadiram a casa dela e, né, colocaram a bandeirinha lá do sem terra e tomou a terra dela. Segunda probabilidade é que, como estava em crise, o governo saiu pegando terra de tudo quanto é gente para tentar plantar. Então, ou a casa dela e a terra dela foi para o governo, ou então foi por ocupação. O fato é que ela não tem mais nada. Agora, olha que coisa interessante. Ela foi para a terra dos filisteus. A Bíblia não diz o que ela fez lá, onde ela morou lá, se ela trabalhou, o que aconteceu. A Bíblia só diz que essa mulher ficou lá, descansando, confiando na palavra profética do profeta Eliseu. Passados 7 anos, ela volta. E quando ela volta, ela tem o quê? Nada. Vê se não é uma montanha russa que Deus faz com a gente. A mulher estava de boa, ela honra o profeta. Aí o profeta toca na ferida dela. Aí o trem já mexe. Aí ela consegue o filho. Aí ela já se anima. Deus me abençoou, aleluia. O menino morre. Vai, desce lá embaixo. Aí o menino ressuscita. Sobe de novo. Aí vem a crise. Olha que trem louco. Mas lembre-se, Deus não é homem. Então não tente entender Deus a partir da ótica humana. Se a gente olhar bem para essa história, é loucura. Mas Deus está fazendo algo. Deus está provocando algo. Não apenas para ela, mas para nos ensinar. Essa mulher está passando por um turbilhão de coisas. Lembra que eu falei para você ontem? A crise vem. A crise é inevitável. A grande questão é como a crise vai te encontrar. Que ela vem, tudo bem. A questão é como você vai estar preparado para ela. Essa mulher perdeu um filho, mas ela estava preparada. A fé dela era uma fé inabalável. Agora ela volta e perdeu tudo. De novo. Ela não grita,
ela não chora, ela não reclama, porque ela perdeu a casa por quê? Porque ela não estava lá. Então ela poderia muito bem dizer: foi o profeta, que se eu tivesse ficado aqui eu não tinha perdido tudo. Não, ela não fez nada disso, porque ela tem uma fé inabalável. Ela está no descanso. Mas aí ela toma uma decisão. E é aqui que eu quero começar a pregar para você. No versículo 4 do capítulo 8, antes do versículo 4, vamos ler o versículo 1. Versículo 1 não, versículo 3. É que eu não coloquei aqui. Vamos ler. Abri aqui. Segundo a Reis 8:3. Diz assim: ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Olha só, essa mulher é poderosa. 7 anos se passaram, ela volta, agora ela está viúva, né? O marido dela morreu, lá onde eles estavam, volta ela e o menino. E aí, viúva, o filho provavelmente uma adolescente, passando ali, né, para a fase adulta, ainda dependia dela. E quando ela volta, ela não tem mais nada. E o que que ela faz? Recorre à lei. Lá em Êxodo, capítulo 22, Êxodo 22, versículo 9, tem uma lei que Deus estabeleceu, que é uma lei que faz parte do conjunto de leis da restituição. Preste atenção. Diz assim, Êxodo 22, 9. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, ou a uma ovelha, a uma vestimenta, ou a qualquer objeto perdido, do qual se diz, isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Então, essa foi uma lei que Deus deu, e essa é uma das leis que Deus estabeleceu para a restituição. Então, se alguém fosse roubado, se alguma coisa fosse perdida, né? Então, você tinha o direito de requerer a restituição daquilo que lhe foi roubado, daquilo que foi perdido. Só que olha a condição. A condição é o objeto do qual se diz isso me pertence. Ou seja, para eu ter direito à lei da restituição, eu tinha que reivindicar. Ó, isso que foi roubado e me pertence. Tá pegando ou não? A mulher sunamita chega para o rei, ela vai ao rei para dizer: essa casa e essas terras me pertencem. Eu quero o que é meu. Irmão, quem é o rei? Quem é o rei? O rei do universo. Isso aqui é uma mensagem de Deus para nós. Perdeu alguma coisa? Foi roubado? Não se desespere. Não grita. Pede para o rei. Reivindica diante do rei. Isso me pertence. Nós falamos ontem, Deus quer arrumar as nossas bagunças, mas Ele também quer restituir o que nós perdemos. Mas nós precisamos nos apropriar. Se, por exemplo, se alguém fosse roubado e não reivindicasse diante dos juízes o que lhe foi roubado, ninguém ia restituir.
Isso significa o quê? Deus quer te restituir. Deus quer te abençoar, mas você precisa se apropriar disso. O assunto de hoje é prosperidade. Você precisa dizer para Deus: Deus, a prosperidade me pertence. Estou sendo roubado, estou perdendo, alguma coisa está acontecendo, está bagunçado, mas a prosperidade me pertence. Aí o texto diz o seguinte: aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Ou seja, o culpado de roubar vai restituir. Significa que quem é o restituído? O inocente. E o que você é diante de Deus? Inocente. De novo, perdão de pecados. Se você não entender que você é perdoado, você não pode ser declarado justo. Se você não é justo, você é inocente. Você não é inocente. Se você não é inocente, você não pode ser restituído. Então a lei dizia: o inocente será restituído. O justo será restituído em dobro o que foi roubado. Não apenas o que ele perdeu, o dobro será restituído. Então você precisa entender quem você é, irmão. Foi sobre isso que nós falamos toda a primeira semana. Se você não entender que você é justo, amado, perdoado, você não tem fé o suficiente para dizer: isso me pertence. Por isso que o diabo quer colocar culpa, condenação, medo na nossa cabeça. Porque se sentimos culpa, condenação, medo, peso, não reivindicamos o que é nosso. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você. Aquela mulher sabia dessa lei. E quando você tem conhecimento, você não chora. Você não se desespera. Não, eu vou lá falar com o rei e ele vai devolver o que é meu. Mas olha que coincidência. Versículo 4. Segundo a Reis 8, versículo 4 diz: ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, Eliseu, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de retomar a posse da sua casa e propriedade. Olha que coincidência! Então Geazi exclamou: Senhor rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. Olha a coincidência do negócio. Enquanto aquela mulher estava decidindo ir reivindicar aquilo que lhe pertencia, alguém estava falando sobre ela para o rei. Você pode ver isso de duas formas, natural e espiritual. De forma natural, Deus vai falar, soprar o seu nome no ouvido daquele que pode te ajudar e te abençoar. Deus vai mover o coração das pessoas em seu favor. Essa é a forma natural de você enxergar esse texto. E já é uma grande bênção, né? Você receber um telefonema de alguém dizendo: ó, passa seu Pix aí que eu vou mandar um dinheiro para você. É bênção ou não é? É bênção de Deus. Só que a mensagem aqui é outra. A mensagem aqui é espiritual. Sabe qual é a mensagem? Existe alguém no trono de Deus falando sobre você. Romanos 8. Vamos ler? Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 34.
Romanos 8:34 diz: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a vosso favor. Uau! O que a história dessa mulher está dizendo é: existe alguém diante do trono falando o seu nome. Ele está contando a sua história. Só que aqui que está a chave. Se essa mulher não decide ir até o rei, Geazi ia falar sobre ela, mas ela não seria abençoada. Isso significa que Jesus faz a parte dele. Ele intercede por você. Hebreus 7:25 diz que ele existe, ele vive para interceder por você. É isso que ele faz. Mas se você não se apropriar e dizer, isso me pertence, você não vai tomar posse. Se aquela mulher, ao invés de ir na sala do trono do rei, ficasse em casa chorando ou voltasse para a terra dos filisteus, Geazi ia fazer a parte dele. Ele ia falar para o rei sobre a mulher, mas a mulher não seria abençoada. Por isso que o mover de Deus é duplo. Ele dá pela graça e nós recebemos pela fé. Pela graça, Jesus intercede por nós todos os dias. 24 horas por dia. E além de Jesus, você tem o Espírito Santo, que intercede por você quando você ora em línguas. Se fosse você, eu orava pelo menos 24 horas em línguas por dia para ver se o negócio desata. Então você tem uma intercessão dupla. Mas se você não reivindicar e dizer, isso me pertence, a restituição não acontece. Então essa mulher, ela chega lá no exato momento, no lugar certo, na hora certa. E o menino estava lá, com a companhia certa. Geazi falou, nem vou contar a história. Aí, ó o menino aí, ó o milagre aí. É ele. Foi esse cara aí, ó. Vê se não é coincidência um trem desse. E aí, o rei, então, libera o decreto. O que o rei falou para ela? Para ela não, né? Falou para os servos. Restituam a ela a terra dela. Devolve para ela. Mas eu vou dar mais. Restitui para ela todos os anos que ela foi impedida de produzir na terra. Quantos anos? 7 anos. Irmão. A lei dizia o quê? Que era restituído em dobro. Essa mulher não recebeu o dobro. Ela recebeu 7 vezes mais. Por quê? Porque ela saiu para descansar. Ela passou 7 anos lá na terra inimiga, descansando. E enquanto ela descansava, alguém estava trabalhando por ela. Porque o lucro que ela vai receber, ela não trabalhou. Alguém trabalhou por ela. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. O rei disse, eu vou devolver sua casa, eu vou devolver suas terras, tudo é seu. Mas além disso, fala para mim, quanto que você produzia por ano naquela terra? O que você produzia por ano, multiplica por 7, eu vou te dar. E aqui é uma chave muito poderosa. Porque quem impediu essa mulher de produzir? Deus. Vê se não é difícil entender Deus. É muito difícil, irmão. Você tentar entender Deus, você fica doido. Foi Deus que impediu essa mulher de produzir. Deus que falou pro Eliseu, ó, eu vou mandar fome. E Eliseu foi lá, ó, vai embora. E a Bíblia diz que essa mulher largou tudo. Largou maquinário, largou grão, largou colheita, largou tudo. Ela foi impedida de produzir.
E aí, isso me marcou muito, porque às vezes nós queremos produzir para Deus, sim ou não? Às vezes nós queremos ter resultados, mas de alguma forma que eu não sei te explicar, Deus nos impede disso. Eu me sinto assim. Eu sei que eu poderia estar produzindo muito mais como líder, como pastor, o meu ministério poderia estar produzindo mais, mas de alguma forma, Deus está impedindo isso. Você não tem aquela sensação que você pensa assim, eu poderia estar melhor. Não precisava estar nessa situação. Mas parece que eu estou impedido de produzir. Essa mulher, ela não ficou 7 anos sem produzir porque ela era vagabunda. Ela não ficou 7 anos sem produzir porque ela era preguiçosa. Foi Deus que impediu ela. Para quê? Por quê? Deus poderia abençoá-la na terra mesmo diante da crise? Sim. Mas Deus falou, não, vai descansar. Não produz nada não. Perde tudo, larga a mão de tudo, deixa o pau comer. Vai embora. Depois você volta. E quando você voltar, eu vou restituir todos os anos que você foi impedido de produzir. Sabe o que isso significa? Tem horas que Deus vai impedir a sua capacidade. Tem horas que Deus vai fechar a porta para você. Por quê? Não sabemos. Mas o fato é, Ele vai restituir tudo o que foi impedido de você receber. Pastor, não estou recebendo. Descansa. Porque quando virá a restituição com juros. Porque essa mulher recebeu com juros. Imagina, uma terra, uma produção de 1 ano. Depois de 7 anos de fome, irmão, o valor vai lá nas alturas. Vamos supor que ela produzia 1 milhão por ano. Depois de uma crise generalizada, essa produção de 1 milhão vai custar no mínimo 5 milhões. 5 milhões multiplicado por 7 é muita coisa. Nem se ela quisesse, ela conseguiria produzir tudo isso. Então entenda o seguinte, irmão. Talvez você esteja vivendo esse tempo de seca, de improdutividade. Você sente que parece que a sua vida está servindo para nada. Deixa eu te falar, descansa. Descansa. Se todas as portas estão fechadas para você, só tem um motivo: Deus. Porque o diabo não é todo poderoso, não. Então entenda isso. Aquela mulher vivia no descanso. Ela viveu uma montanha-russa. Sobe, tá lá em cima, alegria, depois pau quebra, uma desgraceira que só. Mas como que termina a história dela? Ela sendo restituída muito mais do que ela poderia produzir. Eu quero declarar sobre a sua vida que é chegado um tempo de restituição. E sabe o que é interessante? Eu termino aqui. Existem 3 textos na Bíblia, 2 em Provérbios, 1 em Jó, muito claros sobre transferência de riquezas. Vamos ler só um para você entender. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. Diz assim: o homem bom deixa sua herança para os filhos dos teus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada
para que seja distribuída aos justos. Existem 3 textos na palavra que falam sobre Deus transferir a riqueza do ímpio para o justo. Quem é o ímpio? Ímpio é aquele que sabe a verdade, mas não a pratica. Quem é o justo? No Antigo Testamento, o justo é aquele que tentava cumprir os mandamentos da lei. Lembra por que porque Eliseu mandou essa mulher sair da cidade, da nação? Porque ia vir fome. E porque ia vir fome? Juízo. E porque viria juízo? Desobediência. O povo estava vivendo em impiedade. Então Deus pegou a riqueza do povo e transferiu para o justo, ou para a justa, no caso. Sabe o que isso significa? O Senhor, nesse tempo, vai fazer uma transferência de riquezas. Eu creio muito nisso. Nós viveremos um tempo de prosperidade e de enriquecimento, que nós nunca vivemos e nem trabalhamos para isso. É Deus tirando do ímpio e trazendo para o justo. Agora, quem é o justo? Não é o que merece. Não é o que obedece. É o que crê. Por isso, a nossa guerra é para viver como essa mulher vivia, no descanso. Ela passou por poucas e boas, mas ela não se desesperou e nem perdeu a fé em momento nenhum. Então que a nossa oração seja para que o Senhor nos leve a esse lugar de confiança, de descanso e de apropriação. Prosperidade, isso me pertence. Você pode dizer isso? Diga: prosperidade, isso me pertence. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você receba essa palavra, que você se aproprie dessa verdade. Você é abençoado. Não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que você crê. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Amém? E o Senhor irá restituir tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que foi bagunçado. Ele vai restaurar e vai restituir. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar com você. Novamente peço perdão a você pelos transtornos. Está tudo certo. Não murmura não. A Sunamita não murmurou. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra na nossa vida. Nós nos apropriamos da prosperidade e da riqueza do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, que seja restituído tudo aquilo que nos foi roubado, tudo que foi perdido. Que a bênção do Senhor se manifeste na nossa vida financeira. Eu declaro esse tempo de transferência de riquezas. Eu declaro esse tempo de transformação da nossa vida financeira, Pai. Em nome de Jesus. Não porque merecemos, mas porque cremos na obra consumada. Por isso, declaramos que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Ao comer deste pão, ao beber deste cálice, nós nos apropriamos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Porque foi Cristo quem se tornou maldição em nosso lugar, para que a bênção estivesse sobre nós. Então é um fato. Nós somos grandemente abençoados. Por isso,
seremos sobrenaturalmente enriquecidos e prósperos em nome de Jesus. Amém? Você crê e recebe dessa palavra? Em nome de Jesus? Que você possa participar da ceia nesse momento. E não esqueça de fazer a sua oferta, de lançar a sua semente. Faça como essa mulher. Semeie com gratidão, com generosidade. Deus está vendo tudo isso. E Ele vai restituir. Amém? Deus abençoe você. Amanhã nós estamos de volta ao vivo. E amanhã nós vamos falar sobre cura. Será uma noite poderosa. Eu espero você aqui. Tá bom? Deus abençoe você. De novo, desculpa aí pelo transtorno. Mas pelo menos teve palavras. O ano passado nem teve. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Em nome de Jesus.